mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, terra. Olá, amigos, estamos hoje recebendo nosso amigo e irmão José Ramos Coelho, que é filósofo, multiartista, um terapeuta holístico e doutor em psicologia. O Ramos também é escritor e, como escritor, já escreveu vários livros, como A Colina e o Abismo, A Magia na Aldeia Global, De Narciso a Édipo, A Criação do Artista, A Terapia da Excelência, uma introdução ao método da estética existencial, só através de várias editoras, e há 2 anos e meio publicou pela Sapiens Editora este livro, A Tragicomédia da Medicalização, a Psiquiatria e a Morte do Sujeito, que trata de um tema importantíssimo nos dias de hoje, que é a questão da como encaramos a doença e como lidamos com ela, como tratamos a doença e como também praticamos o abuso no uso das medicações, dos remédios, dos medicamentos. Ramos está preparando um novo trabalho e tem como tema genérico a morte da cultura. E é sobre isso que nós vamos conversar. Essa sua pesquisa, Ramos, trata basicamente de quê? O que seria a morte da cultura? Nesse último livro que você acabou de falar, A Tragicomédia da Medicalização, a Psiquiatria e a Morte do Sujeito, eu já falava sobre a questão da morte da subjetividade. Porque na clínica, no atendimento clínico, eu percebia que as pessoas hoje em dia estão se vendo muito como coisas. Por exemplo, alguém que está com depressão, ela diz, estou com um desequilíbrio químico do cérebro. Como se o ser humano fosse apenas um ser bioquímico. Então, eles acham, essa concepção do discurso médico de que, na verdade, o ser humano é um ser bioquímico e bastaria você equilibrar a química do cérebro para você controlar seus sintomas ou se curar. Na verdade, esse faz parte de um processo amplo na nossa cultura da coisificação do homem. O homem se vê como uma coisa e não como um sujeito. Então, nesse livro eu abordei a questão da morte do sujeito na clínica, e esse trabalho aqui é uma ampliação de alguns conceitos que estão contidos nesse livro. Porque eu falei nesse livro um conceito sobre a chamada medicina cultural. O que seria medicina cultural? Todas as culturas, desde que o homem é homem, a cultura ela cumpriu uma função de ser um mecanismo, uma estratégia simbólica para que você vivesse em harmonia ou encontrasse um sentido para a existência. Então, todas as culturas, as religiões, os cultos, os ritos, os rituais xamânicos, eles tinham uma função de cura e exerciam essa função de cura. O próprio Hipócrates, pai da medicina, na Grécia Antiga, ele se definia como um dietético. Era como se fosse um dietético da existência. Dietético no sentido de ele propunha um regime de vida, um estilo de vida para você se curar. E esse estilo de vida ele consistia em exercícios físicos, numa boa alimentação, em massagens, em fricções, etc. Toda uma dietética da existência para você levar um processo de cura. E o fato é que eu percebi que esse processo de cosificação do homem que eu estava vendo na clínica é um processo muito mais amplo. Ele está sendo levado a cabo através do que eu estou chamando de colonialismo monetário. Na verdade, é o poder do capital que está se apropriando dos valores culturais, está colonizando os valores culturais para conseguir cada vez mais se impor e crescer e se ampliar. E com isso ele está desumanizando o homem. Então, estamos havendo um processo de inversão de coisas. As coisas estão sendo humanizadas e os homens estão ficando coisificados. Então a gente vê através do marketing, da publicidade, de todos os valores humanos, assim, até valores religiosos, o amor,
a alegria, tudo passa a ser característica de um desejo. Por exemplo, a Coca-Cola é o Coca-Cola e o sorriso. Então você toma Coca-Cola para ficar feliz, ou a calça jeans e a liberdade, você usa a calça jeans para... Então os valores humanos são coisificados, e o que é que acontece? É como se a humanidade fosse roubada. O marketing ele sequestra a nossa humanidade e coloca a nossa humanidade nas coisas, e para a gente conseguir resgatar a humanidade tem que consumir objetos. Então o homem é coisificado, ele fica sujeito a essa dominação, a esse sequestro da sua própria existência. Mas no fundo, o problema todo é que o homem ele vive num desconhecimento da sua própria essência, né? Todo esse sistema leva o homem a viver alienado da sua própria essência, e como ele está alienado da sua própria essência e busca se encontrar, ele acha que vai se encontrar nos meios de consumo, o que é um grande equívoco. Daí o mal-estar enorme que a gente vê na nossa civilização. Por que a gente vive mal-estar, ansiedade, depressão, essas coisas? Porque nós não vivemos em sintonia com a nossa essência. Se a gente vivesse em sintonia com a nossa essência, a gente estaria pleno, a gente estaria tranquilo, feliz. Só que a gente vive um estilo de vida totalmente desconectado com a nossa essência, com o ser. E essas doenças, esse mal-estar é apenas um efeito dessa falta de sintonia entre o homem e o ser. E a morte da cultura seria exatamente isso, um esquecimento de todas as tradições que ao longo dos séculos nos promoveram esse encontro, este reencontro com a essência do ser. Seria isso. Exatamente. A morte da cultura seria justamente, nesse próprio livro eu falei que estava havendo uma espécie de pandemia global, uma espécie de AIDS simbólica. O que seria essa AIDS simbólica? Seria um enfraquecimento, uma desregulação da cultura, quando a cultura perderia aquela capacidade de ser uma medicina cultural e fazer com que as pessoas vivessem em equilíbrio. O que está fazendo a cultura hoje em dia? Ao invés de fazer com que as pessoas vivem em equilíbrio, ela leva a pessoa a viver em desequilíbrio. A cultura está invertendo os valores, porque a cultura está sendo manietada, está sendo colonizada pelo capital, e está pegando esses valores humanos e coisificando, botando nas coisas. E o homem se transformando também em coisa. Então, nesse sentido, a própria cultura ela está transformando o homem em coisa. Está desumanizando o próprio homem. Então, a cultura deixou de ser ter essa característica curativa, essa característica de permitir com que as pessoas vivessem em harmonia, para ser um instrumento de dominação. Então, nesse sentido, pode ser que seria a morte da cultura. Porque a cultura não está mais fazendo a função que ela cabia de ser um instrumento de regulação da vida social. Na verdade, está havendo um domínio sobre o homem e, ao mesmo tempo, uma redução do homem a uma coisa. O homem está não só perdendo a subjetividade como na clínica, mas está havendo a morte, não só da subjetividade, mas a morte da própria cultura enquanto essa função de cura. A cultura está se tornando um instrumento de doença, digamos assim. É muito importante, no contexto cultural, as crenças, as nossas crenças, né? Eu imagino, inclusive, que ninguém consegue viver sem uma crença, né? São as crenças, a meu ver, que nos dirigem, né? Que nos sustentam e que nos derrubam também, ao longo da estrada da vida. Não é? Que crenças, você diria assim, que foram assassinadas, foram eliminadas por esse processo que você acaba de escrever, e que novas crenças estão surgindo que podem não ser tão saudáveis para o homem? Na verdade, se a gente remontar à origem da humanidade, o homem era guiado por controles inatos, né? Os animais são guiados pelo DNA, pela genética. E o homem, quando os controles genéticos começaram a se afrouxar, ele começou a substituir essa genética pela cultura. Então, o que nos comandaria, nos daria um norte da nossa existência seriam os controles culturais. Só que, como a gente está percebendo, a cultura, depois de um certo momento, ela começou a se extraviar, digamos assim. Essa morte da cultura, eu sustento que ela se baseia em 4 pilares, seriam 4 doenças, ou 4 rupturas. A primeira ruptura seria a ruptura entre a palavra e a coisa, quando a linguagem ela se afasta do concreto. A segunda ruptura seria entre a ecologia e a economia, quando a economia ela não leva em conta os limites do meio ambiente e ela começa a devastar o meio ambiente de uma forma ilimitada. A outra ruptura seria
quando o dinheiro se separa da mercadoria. O dinheiro se torna uma coisa abstrata e aí a mercadoria passa a ser apenas um instrumento para aumentar o capital. E finalmente, a última ruptura seria entre o homem e o sagrado, porque na antiguidade todas as coisas eram sagradas. Os habitantes da floresta, por exemplo, a gente vê pelos relatos antropológicos, eles cultuavam os animais, cultuavam as plantas, né, as entidades da floresta. E o homem, hoje em dia, ele tem uma visão puramente quantitativa e instrumental. O dinheiro, né, esse colonialismo monetário, ele mudou a percepção do homem sobre ele mesmo e sobre os outros homens, e a gente vê muito impregnada essa visão instrumental do homem. O homem não tem mais aquele encantamento de olhar para uma árvore. Ele vai olhar para uma árvore, mas quanto é que eu vou ganhar se eu cortar aquela árvore e transformar em mobília? Então é uma visão instrumental e quantitativa, né? Então essa questão do dinheiro, assim, eu estou conversando com você, mas se eu fosse um empresário, eu ficaria nervoso, assim, olhando para o meu relógio, quanto tempo eu vou perder aqui? Quantos milhões eu não perderia aqui em segundos, em minutos? A pessoa fica muito angustiada porque virou essa visão quantitativa. Então essas 4 rupturas, essas 4 doenças, estão levando a essa situação de desconexão do homem com a realidade e, ao mesmo tempo, a própria morte da cultura. Então, por exemplo, a ruptura entre o homem e o sagrado. Se todas as coisas eram sagradas, né? Tales de Mileto, filósofo grego, dizia: tudo está repleto de deuses, há deuses em todas as coisas. Então, se houver essa ruptura do sagrado, se Deus morreu, né, como diz Nietzsche, e agora? O que é que nós vamos fazer? Então, o marketing, ele justamente está se apropriando dessas simbologias sagradas e está colocando o sagrado também nas próprias coisas. Então a gente vê, por exemplo, a propaganda hoje de o shopping é lugar de gente feliz. Então as pessoas, por exemplo, iam para a sinagoga e para as igrejas se reunirem, hoje as pessoas vão para uma praça de alimentação, é o templo do consumo. Então o sagrado, na verdade, ele foi apropriado por uma indústria de produção e, ao mesmo tempo que ele se apropria desses valores, o homem é alienado da sua própria essência. Então essa inversão de valores, o sagrado ele se tornando profano, né? Se tornando uma coisa profana, uma característica dos bens de consumo, é essa concepção do mundo que está levando o homem a uma perda de referenciais e, consequentemente, o homem está ficando, digamos assim, sem rumo. O que a gente vê hoje, por exemplo, na juventude, muitas vezes as pessoas não encontram muito sentido para a própria existência. Então começa a se entregar ao prazer desmedido, tentando buscar alguma forma de satisfação e, ao mesmo tempo, o consumo de drogas para tentar mudar o estado de consciência. Há um lado positivo nisso aí, quer dizer, uma tentativa de mudar o estado de consciência, mas através de um método errado. Então, tentando uma reconexão, mas de uma estratégia errada que leva a um processo autodestrutivo, né? Mas isso é falta de referencial, né? É falta de... Você diria assim que uma visão do mundo como algo sagrado nos coloca mais no nível de estabilidade, de permanência? Porque o profano é sempre algo descartável, né? Me parece assim, o profano é sempre algo que você... É muito utilitário a relação do homem com o profano, né? Deu prazer, lhe trouxe alguma vantagem, você cultiva, senão você joga fora, né? Já uma relação a partir de uma visão do sagrado me parece que conduz a um outro nível, né? O que a gente vê, por exemplo, a partir do século XVIII, XIX, começou um movimento muito negativo, assim, de crítica, um movimento de crítica, principalmente na filosofia, por exemplo, Hegel falou a importância da negatividade e da crítica. Isso aí entrou muito nas correntes filosóficas, nos pensadores eruditos. Os eruditos, então, a pessoa, ele é muito crítico, isso dá um ibope, assim, nos meios acadêmicos, a pessoa ser esse pensamento crítico. E a crítica, ela passou a demolir a tradição. Então, houve um questionamento muito grande da tradição e uma valorização muito grande dessa crítica, desse aspecto negativo, destrutivo, corrosivo da crítica. E o que aconteceu? Hoje em dia nós vivemos, as pessoas em geral vivem muito num nomadismo, um nomadismo afetivo, trocando de parceiros assim, com frequência, e também no nomadismo de valores. As pessoas ficam
como os povos nômades, que eles não ficavam fixados muito no canto, ficavam mudando de lugar, as pessoas também, elas ficam mudando de lugar porque enche o saco, não aguenta mais ficar naquele estilo de vida, muda de lugar achando que vai mudar alguma coisa, mas fica numa eterna insatisfação porque perdeu o enraizamento. O enraizamento em quê? Então tem a questão do enraizamento na tradição, que é a questão mais cultural, mas tem um enraizamento também mais profundo, que é a questão do ser. Quando a pessoa não entra num processo de autoconhecimento, como ela não tem conexão com a sua essência, vive fora do seu próprio eixo, ela vive muito sujeita às influências externas. E aí ela fica rodando como uma folha para lá e para cá. Então, uma maneira de você fugir desse nomadismo seria você procurar um processo de enraizamento, de aprofundamento, que viria através do processo de autoconhecimento, seria uma forma. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esquecer. Vamos continuar com a conversa com o nosso filósofo José Ramos Coelho. Eu disse no início que nós estávamos recebendo o Ramos, mas na verdade ele que está nos recebendo na sua casa, da forma mais gentil possível. Ramos, então, retomando a nossa conversa. Seria interessante agora que você nos traçasse, detalhasse um pouco mais essa questão do dinheiro, né? Da relação entre dinheiro e o objeto, o dinheiro e a mercadoria, e em que isso interferiu na nossa qualidade de vida e também na consciência e no cultivo da nossa espiritualidade. O dinheiro, se a gente vê, por exemplo, antes do advento do dinheiro, como eram as relações entre as pessoas, né? As pessoas trocavam uma mercadoria por outra mercadoria. Então, nos tempos antigos, a troca de mercadoria, na verdade, era uma troca de almas. Se eu dava um presente para você, eu estava dando alguma coisa de mim, alguma essência minha. Então, as coisas eram dotadas de almas. Então, o contrato tinha um aspecto religioso, né? Então, se eu dou algo meu para você, você, como espírito da coisa, obrigava você a devolver aquilo para mim. Então, o vínculo de coisa era um vínculo de almas. Era o contrato primitivo. Não havia separação entre religião e comércio. Então, quando se criou uma mercadoria que passou a representar o valor, né, para substituir a troca de mercadoria, isso facilitou muitas trocas. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O dinheiro. Uma mercadoria que passou a representar o dinheiro. Facilitou muitas trocas, mas, ao mesmo tempo, essa mercadoria começou a ser muito desejada. E aí surgiu uma classe de pessoas, que são os comerciantes, que passaram a comprar mercadorias para obter mais dinheiro. A partir daí começou uma inversão. Então o dinheiro veio para facilitar as trocas. Mas aí depois o que aconteceu? O dinheiro passou a ser um objetivo em si. Não mais um meio, mas um objetivo em si. Então as pessoas começaram a cultuar o dinheiro. E o dinheiro ele foi cada vez mais se acumulando, os comerciantes enriquecendo, e passou a ser uma medida de valor da própria existência, né? Então hoje em dia, assim, por exemplo, as pessoas, é muito comum as pessoas, quanto custa tal coisa? Então as pessoas começaram a divinizar o dinheiro. Eu vejo muitas pessoas, meus ciclos de amizades, pessoas que, por exemplo, a questão da profissão. Que profissão eu vou escolher? Então vai escolher a profissão em função do dinheiro e não da questão da identificação daquela profissão, se ela gosta daquela profissão ou não. E não, no final, ela percebe que foi uma escolha infeliz, que ela não ficou satisfeita, não se sentiu realizada. Então a questão do dinheiro não só domina todas as coisas, mas também o próprio modo de existência. A gente vê, por exemplo, os países. O que é que os países buscam? Aumentar o PIB, como sendo a medida de riqueza. Então, quer aumentar a quantidade de materiais que ele movimenta para aumentar quantitativamente o PIB, sem levar em consideração, por exemplo, a questão do bem-estar das pessoas, o nível de felicidade das pessoas. Então, há uma distorção de valores. Então, quando o dinheiro, o quantitativo, ele passa a ser a medida das coisas, a gente perde a noção do qualitativo. Já há quem fale hoje em dia, né, alguns estudiosos, alguns ativistas também, há quem fale numa proposta de decrescimento, né? Em vez de crescimento, de decrescimento, colocando em primeiro plano o bem-estar das pessoas, a felicidade das pessoas, em vez da simples
acumulação de riqueza. Né? Eu acho isso é essencial, porque essa visão quantitativa ela está acabando com o encantamento das pessoas. As pessoas não ficam sem tempo para elas mesmas, sem tempo para o lazer, sem tempo para a contemplação estética, sem tempo para o autoconhecimento e produzir, ganhar dinheiro, e isso aí leva uma desconexão muito grande e leva um sentimento de ansiedade e de insatisfação. Então, acho que o dinheiro é um dos objetos de desejo mais flutuados na nossa sociedade e eu acho que um dos mais perversos, um dos mais responsáveis pela toda essa situação, porque a busca do dinheiro leva à exacerbação do egoísmo. Né? As pessoas que mais são apegadas a dinheiro, geralmente elas têm uma propensão muito grande para o egoísmo e aí isso leva a um problema de relações sociais muito grandes. Vamos, com certeza, os tópicos que nós abordamos nessa conversa do programa Teia da Vida serão desenvolvidos, detalhados no seu próximo livro, A Morte da Cultura. Mas até lá nós gostaríamos de presentear as pessoas que estão nos vendo, estão lá do outro lado, com um fecho, uma conclusão sua que também nos ajude nessa travessia diária da vida. O que fazer, né, diante das necessidades e das exigências até que uma sociedade tecnológica, uma sociedade complexa como esta que nós vivemos, nos coloca, o que fazer para a gente ter um mínimo de conexão, de reconexão com o ser e resgatarmos a felicidade natural do ser humano. O que a gente está vendo é um colapso do modelo que moldou a nossa civilização ocidental, que foi o modelo greco-romano. Dos gregos a gente herdou o apego às formas. Né? O grego criou aquele modelo da estética, a Vênus de Milo, as formas, as belas formas do corpo, né? E também a admiração pelos belos discursos, que também é uma questão formal, a forma da arquitetura. A gente pegou isso dos gregos, né? Esse aspecto que Nietzsche chamava do elemento apolíneo, o elemento da forma. Dos romanos a gente pegou o desejo de construir impérios, a questão de você criar grandes organizações administrativas, você se expandir, né? A questão da expansão, essa ânsia imperial que os romanos tinham de dominar os povos e cada vez mais se expandir. Então nós pegamos esses dois aspectos e hoje a gente está tendo um colapso desse modelo, porque a gente está praticamente naufragando no excesso de bens. E esse excesso de bens, na verdade, é um sintoma de uma miséria espiritual, de uma miséria simbólica. Então, como é que sair desse naufrágio? Resumidamente, eu poderia dizer o seguinte, que se o homem enveredasse por dois caminhos, dois aspectos, encontraria um pouco de saída. O primeiro seria a questão da busca da sabedoria. A sabedoria não no sentido de você acumular erudição, acumular informação, acumular conhecimentos, mas uma sabedoria seria uma forma de você viver uma estratégia de vida que te levasse a uma vida feliz. Então a sabedoria seria o conceito, uma filosofia de vida que levasse você realmente a se sentir realizado e ser feliz. Esse seria um aspecto do ponto de vista mais intelectual. E do ponto de vista mais emocional, eu acho que a gente teria que migrar de um modelo narcisista, de um modelo competitivo, né, que é baseado nesse colonialismo monetário, para um comportamento mais compassivo, o culto da compaixão. Então, a compaixão é a verdadeira base de uma nova ética. Eu acho que uma mudança cultural muito importante que haveria seria que a gente vive numa sociedade que tem um grande desenvolvimento científico e tecnológico, mas ao mesmo tempo tem uma carência muito grande de ética e de valores. Então, esse equilíbrio entre o desenvolvimento científico e tecnológico e a ética só poderia vir através do exercício da compaixão. Como os cuidadores de Francisco, né, que vocês estão desenvolvendo um trabalho muito bonito no SAPES, através da compaixão é que a gente poderia, de alguma forma, reverter essa tendência competitiva, né, esse narcisismo, essas guerras que a gente vê no mundo de hoje, desenvolver um mundo mais solidário, um mundo mais harmonioso. Vamos. Muito obrigado.
Eu tenho certeza de que aqueles que guardaram um tempinho para nos ver e nos ouvir nesse momento estão satisfeitos. E eu te agradeço de todo o coração. O Ramos é uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, participa, nos ajuda, a todo o grupo do Sapiens, que é um grupo de pessoas que estão tentando encontrar essa saída que o Ramos sinalizou tão bem na sua exposição de hoje e que certamente aparecerá com muito mais detalhes no seu próximo livro, A Morte da Cultura. Eu também queria agradecer a oportunidade que você me deu de publicar a tragicomédia pela editora do Sapiens, e eu espero ter essa honra também de publicar o próximo pela editora do Sapiens. O privilégio será nosso, será do nosso grupo. Muito obrigado. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.